Vamos trabalhar na real mesmo? Vamos trabalhar na realidade? Me diz aí um jogo do Fluminense que foi bom nesse ano. A temporada do Fluminense 2024 ela é extremamente decepcionante, extremamente fraca de futebol e ela não conseguiu empolgar o seu torcedor em momento nenhum. Você pode estar olhando e falando, Gabriel, isso é um vídeo de análise de temporada ou é um vídeo de Fluminense São Paulo? As duas coisas. É um vídeo de análise pocket de Fluminense São Paulo, mas é um vídeo de, cara, de um tricolor que tá cansado. Assim, a verdade é essa. Não só cansado porque são 2h57 da manhã, eu tô em São José dos Campos, voltando ainda de carro, a gente parou aqui para poder dormir, enfim, descansar um pouco, tomar um café amanhã e continuar a viagem de volta para casa, depois de ter vindo de carro do Rio para fazer a cobertura. Não estou falando desse cansaço físico, da sequência de viagens, passei mal, perdi viagens, inclusive, por esse passar mal. Não acho que o passar mal tenha a ver com o Fluminense, mas também não acho que tenha como separar 100% das coisas. É só de alguém que tá cansado, cara. E não é a questão de só jogo fora de casa, não, é o ano do Fluminense. Me diz aí agora, vai me dizer, um jogo em que o Fluminense jogou bem do início ao fim, fez barba, cabelo e bigode. O Fluminense jogou bem, dominou o adversário inteiramente e ganhou o jogo. Teve um bom desempenho e ganhou o jogo. Eu aposto que você na sua cabeça aí você pensou LDU. Reveja o jogo contra a LDU. Eu gastei um tempo revendo. Reveja. Não, quer dizer, não revi agora, né? Revi faz mais ou menos um mês. O Fluminense tem dificuldade pra criar contra a LDU. Cria muito pouco contra um time que foi pro Maracanã só se defender. Beleza, vai lá. Depois da LDU. Os dados são estarrecedores depois dessa vitória de 2-1 contra o São Paulo. O Fluminense, desde que o time principal estreou na temporada, não conseguiu ganhar 2 jogos seguidos. O Fluminense, até agora na temporada, ganhou LDU, Colo-Colo e Vasco, de times da elite dos seus países. Sendo que Colo-Colo e LDU de países onde são muito frágeis, futebolisticamente falando. Se a gente vem pra cá toda vez falar, não, mas o Flamengo tem muito investimento, a LDU e o Colo-Colo olham pra gente da mesma maneira ou até de uma maneira mais inferior do que a gente olha pro Flamengo financeiramente. O que é a temporada 2024 do Fluminense? A temporada 2024 do Fluminense é a Fluminense São Paulo. Um time... Ah, Gabriel, mas é porque o Diniz poupou o time. Sim, precisou poupar o time agora. Ok, uma sequência de viagens, todo time precisa poupar de vez em quando. O Fluminense poupou Marcelo, Felipe Melo e Germancano. 3 jogadores de nível altíssimo, ninguém contesta isso. Mas 3 jogadores de idade e físico prejudicados. O Germancano tem um físico invejável, mas a forma como se exige que ele jogue é de um físico... o torna um físico prejudicado. O Germancano está tendo que jogar muito mais do que deveria. Ou seja, temporada 2024. Tivemos que recompor essa questão feita por uma montagem de elenco que achou que seria tudo igual a 2023. Tratou a exceção de 2023 como se fosse a regra. Com desfalques por lesão. Você fala, ué, Gabriel, mas não. O retrato do jogo contra o São Paulo é o retrato de 2024. Muitas lesões. E tem mais uma pro bolo, tá? Porque o Manuel se lesionou durante o jogo. O Fluminense já entrou em campo ali sem o Ganso, desfalque aí, esse não por lesão, mas por suspensão. Mas não tinha o Renato Augusto por lesão. Não tinha o Lelê, que era o segundo atacante, era o terceiro reserva, né? Por lesão. Não tinha o Marlon, não tinha André, não tinha uma série de jogadores por lesão. Retrato de 2024, um time que se lesiona pra cacete. E esse time entrou pressionado, porque os resultados são ruins. É um time que tem resultado na Libertadores, mas os resultados agora que eu sempre elogiava e falava, olha, até agora... Não, no Brasileirão não tá. É um time que entrou na zona de rebaixamento e saiu na zona de rebaixamento também. Mais um retrato do que é esse time de 2024. E um time com improvisações e mudanças dentro dele. Time que não consegue repetir escalação, porque sempre tem um problema. Seja um problema técnico, um problema físico, um problema tático, de mudanças o tempo todo. O Fluminense não fez uma partida totalmente ruim contra o São Paulo. O ano de 2024 não é totalmente ruim. O Fluminense começa, disputa com o São Paulo, faz um jogo, de certa maneira, um primeiro tempo que vai lá, não é bom, mas é um primeiro tempo interessante, de troca. Fora de casa, isso é muito bom, né?
fora de casa, contra um time que vem numa sequência boa, tá com um novo treinador, tal. Pô, isso seria valorizado por mim. Apesar do primeiro tempo ter sido melhor o São Paulo, tá? Não dá pra gente ignorar o fato de que mesmo a gente fazendo 1-0, numa jogada até diferente, num lançamento do Antônio Carlos, que já apanhou muito aqui, inclusive, mas no jogo de hoje não vai apanhar, porque foi essencial no segundo tempo, principalmente. Com o Cauã Elias e Alexander fazendo uma troca, o Keno saindo cara a cara, tirando, o juiz deu gol contra. Mas enfim, vai lá, né? Padrão é padrão, né? Mas é uma jogada boa do Fluminense que gerou esse 1-0. Mas não dá pra gente ignorar aqui. O Fábio tinha tentado dar um gol já antes. Ele fez uma defesa brilhante depois, mas ele falhou bizonhamente. O Alan Franco tinha saído sozinho pra cabecear na pequena área pra fora. Já tinha tido outra chance perigosíssima também numa outra cabeçada, aí acho que do Juan, dentro da área pra fora. O Juan já tinha quase que saído cara a cara com o Manuel fazendo a falta, tomando cartão amarelo. Já tinha tido chance pra cacete do São Paulo. O São Paulo já era mais perigoso que o Fluminense antes do gol e depois do gol, num mole bizonho do Fábio. O São Paulo empata e o Fluminense desmorona. Vem o intervalo, a confusão, a expulsão do Diniz. E aí, assim, acho que eu vou gravar vídeo provavelmente no manhã aí falando do áudio do VAR, mas absurda a expulsão do Daronco expulsando o Diniz. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que pontuar sobre este jogo. Essa expulsão foi injusta. A partir de agora, o Daronco é obrigado a expulsar qualquer treinador que xingue, porque o Diniz só falou palavrão e pronto. Dito isso, o Diniz não pode ser tão descontrolado quanto ele é. Ele prejudica o Fluminense jogo após jogo por esse descontrole emocional que ele tem. Isso é extremamente problemático e muita gente ignora essa parte. Diniz expulso, Manuel lesionado, olha só, mais uma vez. Fluminense 1-1 e psicologicamente o time desmorona toda vez que toma gol. Não é à toa que é a pior defesa do Brasileirão. O time tá ganhando Red Bull, toma virada. Conseguiu um empate. O time tá ganhando Bahia, toma virada. O time tá ganhando Vasco, fica a poucos centímetros ali de um impedimento de tomar um empate. Faz 2-0, toma o gol, desmorona, quase toma um empate. O time tá ganhando do Atlético Mineiro 2-0, toma um empate. Toma 1-0 do Corinthians, vira 3. O time desmorona toda vez que toma um gol. E contra o São Paulo foi mais ou menos a mesma coisa. Tomou empate, desmoronou, não tomou a virada no primeiro tempo, volta pro segundo tempo com o Diniz fazendo mexidas. Pô, botou ali o John Kennedy, tá de volta, boa. 4-2-4, vamos pra cima. E até começou a render um pouquinho taticamente. Prendeu a defesa do São Paulo, tinha uma aparição de 2 jogadores por dentro que prendiam ali os 2 zagueiros do São Paulo e dificultava a vida dos volantes também, naquela dinâmica de ter espaço para poder jogar. Até vinha dando certo, só que tecnicamente muito abaixo. John Kennedy não conseguia dar sequência a uma jogada. Dominava a bola, girava, tentava o drible, era desarmado. John Kennedy deu sequência a 2 jogadas. Um passe na direita que ele deu pro Lima e que depois o passe do Lima não foi muito bom. E uma caneta que ele deu no meio de campo. E só. Esse é o 2024 do John Kennedy. Quando no domingo o Lessa, enfim, o Fluminense informou, mas eu vi o post do Lessa no Twitter, de que o John Kennedy jogaria na segunda-feira, eu olhei as respostas e falei, não é possível que as pessoas não tenham memória. Não é possível, pô. Uma resposta falando, é isso que a gente precisava. John Kennedy estava fazendo muita falta. E eu olhava e pensava, qual o John Kennedy? John Kennedy 2023 ou John Kennedy que já tem 5 meses de 2024 e até agora não jogou bola para poder ser quarta opção do Fluminense? Retrato de 2024 foi esse jogo contra o São Paulo. John Kennedy não tá jogando nada. Em 2024, John Kennedy não tem uma atuação média. Não tem uma atuação média. Não tô nem falando de atuação boa. Fluminense, e é óbvio, o Fluminense não só não rendeu por causa do John Kennedy, mas o pivô era com ele, com o Cauã Elias. Cauã Elias caiu o nível, até tinha feito um primeiro tempo ok, mas caiu o nível no segundo tempo. O Fluminense não consegue sustentar aquilo que parecia que ia fazer com o São Paulo, também não chega a criar muita chance perigosa. E dá bobeira. Dá bobeira primeiro numa jogada pela direita com o Felipe Andrade dando mole, tentando arrastar a bola e cometendo falta, porque perdeu a bola. E aí sai o gol na sequência do... Tem um empurrão nas costas do Lima, muito bem anulado. Acertou o VAR, errou o Daronco, né? Mais uma vez o Daronco errou e teve que ser ajudado pelo VAR. Foi falta mesmo nas costas do Lima. E logo depois outro erro também. Agora do Diogo Barbosa. Erra o passe, a bola sobra no meio sozinho pro jogador do São Paulo, gera o escanteio. Que na cobrança,
Eu já vi gente botando a culpa no Antônio Carlos e no Felipe Andrade. Não foi culpa de nenhum dos dois, gente. No escanteio especificamente, o Marquinhos está marcando junto a primeiro pau e o John Kennedy está marcando o jogador do São Paulo. O escanteio é batido, o jogador do São Paulo corre pro primeiro pau, o John Kennedy corre para marcar, esbarra no Marquinhos, a bola bate neles, mata completamente a marcação. A virada do São Paulo veio aí, numa trombada do John Kennedy com o Marquinhos, que a bola acabou desviando e matando toda a marcação. A Arboleda fez o gol. Do 2-1 pra frente aí, a vaca já tinha ido pro brejo, ele botou o Marcelo ainda. Você pode contestar a questão de poupar, viu uma galera falando, poupou no Brasileirão na zona de rebaixamento. Pô, gente, o Diniz não poupou pra poder estar todo mundo bem contra o Cerro Porteño, até porque nem faria sentido, o Felipe Melo nem pode jogar contra o Cerro Porteño, tá suspenso. O Diniz poupou porque o Marcelo jogou 90 minutos, 2 jogos seguidos, e o Felipe Melo também jogou 60 em um, 83 em outro. E aí, sabe o que ia acontecer? Se jogasse, o Felipe Melo principalmente, se jogasse, podia lesionar. Eles têm equipamento, máquina, tudo que mede isso hoje em dia. Talvez o problema seja a gente ter um zagueiro de 42 anos, 41 anos, né? Não tem como, eu vou repetir isso 200 vezes, não tem como, independente de qualquer argumento, qualquer coisa, a gente não falar essa parte. O Fluminense vai pro jogo contra o Cerro Porteño, o Felipe Melo tá suspenso, o Manuel vai ser reavaliado na questão de lesão. O Fluminense vai pro jogo, tem Felipe Andrade e Antônio Carlos, só, de zagueiros, só. O Thiago Santos tá lesionado, David Braz foi embora, Marlon tá lesionado, Thiago Silva não chegou ainda. E aí, como é que vai jogar com o Cerro Porteño em casa? E olha que o efeito do Cerro Porteño é menor, o empate já praticamente classifica a gente. Mas o cenário não é bom, cara. O cenário de 2024 não é bom. A gente merece a zona de rebaixamento. Eu abri esse vídeo dando alguns dados e vou continuar dando alguns dados. Tem que ser assustador mesmo. O Fluminense tem o mesmo número de pontos do Criciúma com 3 jogos a menos. A gente jogou 6 jogos, o Criciúma jogou 3. E o Criciúma tem o mesmo número de pontos com um saldo que é duplamente melhor que o nosso. Se o Criciúma pegar esses 3 jogos que ele não jogou ainda, um time que foi certeza de rebaixamento para um monte de gente, se o Criciúma perder os 3 jogos por 2-0, ele ainda fica na nossa frente no Campeonato Brasileiro, no saldo de gols. O Juventude, que é outro também que está na conta aí de todo mundo para poder ser rebaixado, tem 2 jogos a menos que a gente e o mesmo número de pontos. O Fluminense hoje é um dos piores times do Campeonato Brasileiro de 2024, com justo merecimento. Não joga a rodada do final de semana. E sabe qual é a outra rodada? Um clássico contra o Botafogo no Engenhão, na grama sintética. O Fluminense vai precisar jogar muito mais bola do que vem jogando e vai precisar jogar ainda muito mais, ou algo parecido, do que o Diniz vem falando nas coletivas. O Diniz criou um mundo de fantasia achando que jogou muito bem. E eu falei pós-jogo contra o Colo-Colo. Criou-se uma forma de jogar resultadista. E aí a hora que não vem o resultado, a cobrança vem muito mais forte, porque não tem o desempenho, não tem a empolgação do torcedor. O cenário não é bom. E o pior é que a gente está olhando para frente e não está vendo uma melhora nesse cenário. Nem de ordem tática, porque vai treinar quando também? Tem nem tempo de treinar também não. Tá indo no bumba meu boi. De ordem técnica. E cadê contratações, jogadores? O Keno voltou. Boa atuação do Keno. Até onde aguentou, cansou nitidamente no segundo tempo. O Antônio Carlos, beleza. Um jogo bom até agora. Show, Alexander. Botou a cabeça no lugar ali, jogou bola. Tá, show. Mas isso é muito pouco. Psicologicamente, quando é que a gente vai conseguir não tomar um gol? E quando a gente tomar um gol? Quando a gente vai conseguir tomar um gol e fazer outro gol de novo? Fisicamente, quando é que a gente vai parar de ter um jogador lesionado? Todo jogo. Cara, eu vou botar aí a tela do Flash Score na tela aí pra vocês verem, porque é complicado. Olha aí, do aplicativo. Olha a tabela, cara. Tudo isso que eu falei aí. O Fluminense está em 17º no Brasileirão, gente. A gente já foi 1/6 do campeonato. A gente vai ficar fingindo que tá tudo normal até quando? Daqui a pouco ganha um jogo. Não, o Fluminense não tem um jogo bom em 2024. Um jogo completamente bom. Um jogo contra o Santos do ano passado, tá ligado? 3-0, vai. Um jogo como acho que contra o Inter ano passado também foi assim no Maracanã. No jogo do Brasileirão. Jogos normais que você entra, joga mais do que o seu adversário, ganha um jogo e acaba. Não tem. Red Bull Bragantino no Maracanã também tomou uma pressãozinha no final, mas foi um pouco assim. No ano passado. Mas precisa de mais jogos assim.
você precisa do Flash Score. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição, faz o download aí do aplicativo. Recomendo para você ter acesso a esses dados, por mais que sejam estarrecedores, são necessários para a gente entender o momento do Fluminense. Tamo junto, até a próxima. Valeu.